Salve galerinha, tranquilo? Pessoal, na aula de hoje o conteúdo vai ser fatoração, certo? Na última aula nós falamos sobre produtos notáveis, né? E aí a gente tem agora a fatoração como sendo complementar aos produtos notáveis. Vocês vão ver aqui bastante coisa parecida com o que a gente viu na última aula. A diferença é que o processo agora é inverso. Antes, na aula de produtos notáveis, a gente pegava duas expressões que estavam normalmente ali entre parênteses ou alguma coisa assim e aplicava a propriedade distributiva, certo? E aí a gente desenvolvia essa expressão. O processo de fatoração é pegar uma expressão desenvolvida e trazer ela para a forma fatorada, transformar ela em fatores, certo? Então esse vai ser o processo que a gente vai aprender na aula de hoje, certo? O primeiro processo de fatoração que a gente vai entender é o de evidenciação, conhecido também como procurar o fator comum, né? Você procura um fator comum e coloca ele em evidência, certo? Por exemplo, se você olha para essa expressão aqui, é fácil ver que o fator comum entre esses dois termos que aparecem aqui, esses dois monômios, é o x. O x é o fator comum. Esse fator comum é o cara que a gente vai colocar em evidência, certo? A gente coloca ele em evidência e abre um parênteses, certo? O que aparece dentro no parênteses é o que vai sobrar nos termos depois que a gente tirar esse x. Por exemplo, se a gente tinha ax e tirar o x, vai sobrar só o a. Se a gente tinha mais bx e tirar o x, vai sobrar o mais b. Certo? Essa é a primeira técnica de fatoração que a gente tem então, que é a evidenciação. Certo? Aí eu separei alguns exemplos aqui que com números, às vezes você se confunde um pouco, mas não é complicado. É só você pensar no seguinte, olhando para esses dois termos aqui no nosso primeiro exemplo, tem 2x mais 30, como a gente poderia fatorar essa expressão? Bom, aqui eu tenho 2 e o x como sendo os fatores, né? Aqui eu tenho 30. Sim, mas não tem ninguém em comum. Bom, o 30 não é um múltiplo de 2, ou seja, ele pode ser dividido por 2 e o resultado dá um número inteiro. Então, se esse número é múltiplo de alguém que aparece aqui como fator, a gente consegue decompor ele. Se liga só, os dois números sendo pares, por exemplo, a gente sempre consegue colocar o 2 em evidência. Para o primeiro fator, percebe, 2x, se a gente divide por 2, né, sobra só o x. E nesse segundo termo aqui, se a gente divide ele por 2, sobra 15. Né? O resultado é 15. E aí percebe, como eu disse para vocês, é o processo inverso da distributiva. Então, olha só, 2 vezes x, 2x. 2 vezes 15, 30. Beleza? Expressão de baixo, um exemplo um pouquinho mais elaborado, mas segue exatamente a mesma linha de raciocínio. 3x² menos 15xb, né? Entre esses dois caras aqui, esses dois termos, nós temos dois fatores comuns. Percebe que o x aparece nas duas expressões, né? Mesmo aqui sendo x², né? É x vezes x. E aqui a gente tem o 3 e o 15. Né? O 15 é um múltiplo de 3. Então a gente consegue colocar aqui 3x em evidência. E aí, colocando 3x em evidência, pensa no seguinte. Quando a gente pega 3x² e divide por 3x, a gente descobre o resultado que fica aqui dentro. Percebe? Já que a multiplicação tem que voltar para esse termo, que seria a nossa distributiva, quando a gente fatora, a gente pensa nesse termo dividido pelo fator que a gente colocou em evidência, certo? Então, 3x² dividido por 3x vai dar x. E menos 15xb dividido por 3x vai dar menos 5b. Certo? Aí, confere rapidinho, 3x vezes x, 3x². 3x vezes menos 5b, 3 vezes menos 5 vai dar menos 15. 5b vezes x, e b vezes x vai dar o xb que aparece aqui pra gente. Certo? Então, evidenciação vai ser a nossa primeira técnica de fatoração. A segunda, que é o agrupamento, ela é como se fosse uma evidenciação evoluída, né? Porque a gente vai fazer a evidenciação mais de uma vez. Por exemplo, se você olha para essa expressão aqui, você consegue enxergar fatores comuns de formas diferentes, não consegue? Tipo, entre ax e bx você pode ver que o x é comum aos dois.
Mas você poderia associar, por exemplo, o AX com o YA, e aí o A seria o seu fator comum. Então, 2 a 2, você tem dois pares de fatores comuns aqui. Aí você pode escolher a ordem que você vai fazer. Eu recomendo normalmente tentar olhar para a expressão da forma que ela está mesmo, né? Sem alterar ela inicialmente. Aqui a gente tem, nesses dois termos, o x para colocar em evidência. E aqui, do outro lado, a gente tem o y para colocar em evidência. Fazendo isso, percebe só. Aqui, se a gente coloca o x em evidência, aparece para a gente a mais b, certo? Fazendo a evidenciação igual no exemplo de cima. Aqui a segunda parte, quem vai ficar em evidência é o y. E aí vai sobrar a mais b também. Percebe que agora você tem um outro fator comum que é um pouco maior, que é esse a mais b aqui, ó. O a mais b vai ser o nosso fator comum agora, e a gente também pode colocar ele em evidência. Colocando a mais b em evidência, vai sobrar aqui x, e aqui vai sobrar o y. Tá aí a forma fatorada dessa expressão aqui. Tudo bem? Bom, um outro exemplo aqui para a gente fixar um pouquinho melhor. Percebe que nessa situação aqui, aparentemente não dá para a gente fazer a mesma coisa. Mas veja só, onde tem fator comum que está próximo? Aqui. A gente tem o C ou menos C para colocar em evidência, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou inicialmente copiar esse A mais B aqui e eu vou colocar o menos C em evidência. Se a gente coloca menos C em evidência, percebe que aqui vai sobrar A mais B. Por quê? Porque ó, menos C vezes A, menos CA. Menos C vezes B, menos CB. Certo? Agora, você pode ainda não estar vendo dois fatores comuns ainda para colocar em evidência. Mas percebe só, A mais B, com ou sem parênteses assim, faz alguma diferença? Não, é a mesma coisa. Então a gente pode colocar ó, o A mais B em evidência de novo. Você fala para mim, bom, beleza, vou colocar o A mais B em evidência, professor. A mais B, beleza. Quem que vai sobrar aqui do primeiro? Não estou conseguindo enxergar. Bom, aí você deve se lembrar que qualquer expressão, lembra quando a gente viu os coeficientes? Quando não aparece um coeficiente aqui nas nossas letras, esse coeficiente é 1. Aqui, por exemplo. Quer dizer que o processo que a gente fez de colocar o parênteses é como se a gente tivesse colocado o 1 em evidência aqui. Então, com certeza, quando você não enxerga alguma coisa sobrando, né, é porque está sobrando um 1. Então, aqui você pode dizer que vai sobrar o 1 dessa primeira parte, e aqui da segunda vai sobrar o menos C. Certo? E aí está aí a forma fatorada para essa expressão aqui. Tranquilo? Esses são os dois primeiros exemplos, certo? Evidenciação e agrupamento. Agora, quando a gente vai falar dos casos de identificação, a conversa já começa a ainda depender mais da nossa aula anterior, né? Da gente reconhecer, né, identificar a partir da percepção que é algum caso que a gente já conheça de algum produto notável. Por exemplo, o trinômio quadrado perfeito, quando a gente fala de técnicas de fatoração, nos produtos notáveis ele é o quadrado da soma ou o quadrado da diferença, que são as duas expressões que nós temos destacadas aqui, certo? Por que trinômio quadrado perfeito? Bom, porque é um trinômio, certo? Tem 3 monômios aqui, 3 termos, e porque o resultado disso na forma fatorada é um quadrado perfeito, certo? Então, trinômio quadrado perfeito. Bom, como é que a gente vai trabalhar então para identificar se é ou não é um trinômio quadrado perfeito? Primeiro, você precisa identificar que hajam 2 termos elevados ao quadrado, né? Alguma coisa nessa linha. E aí, o ideal é sempre que você, se aparecer expoente, se aparecer alguma incógnita, alguma variável, por exemplo, aqui aparece o x, você coloque eles em ordem decrescente, né? Aqui, ó, x elevado ao quadrado, x elevado à primeira, e aqui a gente sabe que seria x elevado a zero, certo? Bom, aqui então nessa expressão, o que que acontece? O que que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para essa expressão e vamos extrair a raiz do primeiro
e do terceiro termos, certo? Depois de colocar em ordem decrescente os expoentes. Aqui, se você extrai a raiz quadrada, você encontra que a raiz de x ao quadrado é x. Aqui, se você extrai a raiz quadrada, você encontra que a raiz quadrada de 1 é 1. E aí, como é que a gente confere para saber se realmente isso vai ser um trinômio quadrado perfeito? Multiplica o primeiro pelo segundo por 2, como diz a nossa expressão geral. Não é 2 vezes o primeiro vezes o segundo? A mesma coisa. 2 vezes x vezes 1 vai dar 2x, certo? Confere com esse cara aqui? Confere. O sinal é positivo? É positivo. Então isso aqui com certeza na forma fatorada vai ser x mais 1 elevado ao quadrado. Certo? Mais um exemplo para a gente identificar aqui ainda no quadrado da soma, né? Vamos de novo. Extrair a raiz do primeiro. A raiz de 9x ao quadrado, você vai enxergar aqui que ela é 3x, né? 3x elevado ao quadrado dá 9x ao quadrado. E a raiz do último aqui, que é 4y ao quadrado, vai ser 2y. E aí, de novo, a gente confere para ver se o resultado do meio vai ser correspondente. Se for correspondente, é um trinômio quadrado perfeito. Então, 2 vezes 3x vai dar 6x. 6x vezes 2y vai dar 12xy. Confere com o resultado aqui do meio, certo? Como o sinal é positivo, a gente mantém aqui com certeza que os nossos termos serão 3x mais 2y, isso aqui elevado ao quadrado, certo? No caso da diferença, o processo é exatamente o mesmo. Você só vai conferir com o sinal, né? Então, extrai a raiz do primeiro. A raiz do primeiro é x. Extrai a raiz do terceiro, né, do último. A raiz dele vai ser 5. Aí faz 2 vezes x vezes 5 vai dar 10x. Só que agora o sinal é negativo. Isso só significa que a forma fatorada aqui vai ser x menos o 5 elevado ao quadrado, certo? Correspondente com a expressão do quadrado da diferença entre dois números. Tranquilo? Mais um exemplo aqui. Se a gente tirar a raiz do primeiro e do último, a raiz desse 25y ao quadrado, você pode extrair separado a raiz, né? Raiz do 25 é 5, raiz do y ao quadrado é y. A raiz do 4x ao quadrado é a mesma coisa, vai ser 2 e x. 2 vezes 5y, 10y. 10y vezes 2x vai dar 20yx ou xy, não importa a ordem. Bom, 20xy corresponde a esse cara aqui? Corresponde. Só que o sinal é negativo. Então, quer dizer que a nossa forma fatorada vai ser 5y menos 2x elevado ao quadrado. Belezinha? O nosso próximo caso, que ainda entra nas identificações, é identificar a diferença de dois quadrados, que na aula de produtos notáveis a gente enxergava como o produto da soma pela diferença, certo? Então, quando você enxergar numa expressão que tem dois termos apenas e os dois têm raiz quadrada, né? Você pode chamar isso aqui de uma diferença de dois quadrados, e aí a forma fatorada disso aqui é o produto da soma pela diferença entre esses dois termos, ordenados, certo? Então aqui, se você enxerga x ao quadrado menos y ao quadrado, esse aqui, tranquilinho, né? A gente tira a raiz do primeiro, é x, tira a raiz do segundo, é y. Então, forma fatorada disso aqui, primeiro mais o segundo, vezes primeiro menos o segundo, certo? Bom, nosso segundo exemplo aqui, mais uma vez, vamos tirar a raiz quadrada. Raiz quadrada de 4x ao quadrado vai dar 2x. E a raiz quadrada de 25y ao quadrado vai ser 5y. Tendo essas duas raízes aqui, a gente vai escrever a expressão do produto. Ela vai ser a soma, que é 2x mais
5y vezes a diferença, que é 2x menos o 5y. Certo? Por fim, um terceiro exemplo, antes da gente ir para a próxima parte da nossa aula, você tem aqui, ó, x² menos 16. Você fala, bom, vou começar o processo da mesma forma, né? Extrai a raiz do primeiro, raiz de x² vai ser x ao quadrado, certo? X ao quadrado da x², e a raiz de 16 é 4. 4 ao quadrado seria 16. Então a gente consegue decompor isso aqui da seguinte forma. Inicialmente, isso vira x² mais 4 vezes x² menos 4. Essa expressão está na forma fatorada? Tá. Mas eu ainda consigo fatorar mais? Consigo. Porque percebe só. Aqui, ó, esse cara aqui, ele gerou pra gente uma segunda diferença de quadrados. Percebe? Se você tira a raiz do primeiro aqui, ó, que é o x², dá x. Se você tira a raiz do segundo, dá 2. Então, essa expressão aqui pode ser decomposta em mais uma diferença de quadrados. Então, o processo completo aqui resultaria pra gente em x² mais 4 vezes esse cara aqui que a gente acabou de descobrir como vai fatorar, que vai ficar x mais 2 vezes x menos 2. Tudo bem? Essa foi a nossa primeira parte da aula de fatoração. Fica ligado aí que eu vou só apagar a lousa e a gente vem falar de mais exemplos, beleza? Para a gente concluir agora essa parte de fatoração do nosso curso, a gente vai pensar nos outros casos que ainda envolvem identificação e uma última técnica que é uma soma zero aí, que é uma tática que a gente vai aperfeiçoando ao longo do tempo, fazendo exercícios e criando percepção quando isso é ou não é útil para a gente, certo? Aqui o nosso próximo caso, né, são os cubos perfeitos, né? Assim como a gente tinha o quadrado perfeito, né, que era a soma de dois números ou a subtração de dois números elevado ao quadrado, aqui a gente vai ter esses casos para quando a gente tem a soma elevada ao cubo ou a diferença elevada ao cubo, tudo bem? Essas são as expressões desenvolvidas e aqui a forma fatorada. Isso a gente também viu na aula anterior de produtos notáveis, certo? Aí, bom, separei um exemplo aqui. Como é que a gente vai fazer para identificar isso numa determinada expressão? A primeira coisa, quando você pegar uma expressão e for tentar fatorar ela, tenta colocar os expoentes, né, da letra que aparece ou das letras que aparecem em alguma determinada ordem, certo? Aqui você pode observar que você tem x elevado ao cubo, x ao quadrado, x à primeira. Então, ó, parece que esse x está fazendo o papel do A aqui, certo? Como é que a gente vai fazer para identificar se isso é ou não é um cubo perfeito? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar a raiz, só que agora a gente vai tirar a raiz cúbica, tudo bem? Do primeiro cara. Raiz cúbica de x ao cubo é x, certo? Raiz cúbica de 1, a gente vai tirar a raiz cúbica do último também, é 1. E aí, os termos que aparecem aqui no meio do caminho a gente vai ter que testar e ficar atento aos sinais para ver em qual dos dois isso vai se enquadrar, tudo bem? Nessa expressão aqui, por exemplo, se você fizer 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, você vai ter 3 vezes x ao quadrado vezes 1, que vai dar 3x ao quadrado. Confere. No próximo, a gente teria 3 vezes a vezes o segundo cara ao quadrado. Então, é 3 vezes x vezes 1 ao quadrado, que dá 3x mesmo, certo? Confere também. E aí, a gente presta atenção agora nos sinais que aparecem pra gente aqui, ó. Esse cara do meio e esse último aqui, ó, são negativos. Então, vai se enquadrar no caso do cubo da diferença, tudo bem? Então, isso aqui vai ser x menos 1 elevado ao cubo, beleza? No caso aqui de baixo, mesmo procedimento. O primeiro passo é a gente extrair a raiz cúbica do primeiro e do último.
né, depois que eles já estiverem em uma determinada ordem, né? Então, extrai a raiz cúbica e encontra que a raiz cúbica de 27x ao cubo é 3x, certo? E a raiz cúbica de 8 é 2. Sendo assim, agora a gente faz os testes para ver se esses dois aqui do meio conferem com a nossa expressão geral, certo? Então, vamos pegar aqui, como a gente já viu, todos os sinais são positivos, vai ter que ser a primeira expressão. A gente testa agora para ver se funciona. Bom, 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, então 3 vezes 3x ao quadrado vai ficar 9x quadrado. Vezes esse 3 aqui vai dar 27x quadrado. Vezes 2, 54x quadrado, certo? Aqui a gente está fazendo isso aqui, ó. 3 vezes 3x ao quadrado vezes 2. E aqui, para testar o segundo, a gente faria 3 vezes 3x vezes o 2 ao quadrado, certo? Aqui 3 vezes 3 dá 9, 2 ao quadrado dá 4. 9 vezes 4, 36, também confere. Então, com certeza, essa expressão aqui vai ser o 3x mais 2 elevado ao cubo. Tranquilo? Bom, vimos aí o caso dos cubos perfeitos. E agora, o próximo caso de identificação, quadrado de trinômio. Também é uma expressão que a gente viu quando a gente estava falando de produtos notáveis, né? É uma expressão um pouquinho mais comprida, mas a forma para a gente identificar ela é: perceba que tem 3 termos aqui que estão elevados ao quadrado, a gente consegue extrair a raiz quadrada desses 3 primeiros termos, né? E os outros, eles têm um fator 2, né? 2 vezes, o produto de cada um desses caras aqui, 2 a 2, percebe? O primeiro e o segundo, né, que é A e B, o primeiro e o terceiro, que são A e C, e depois o segundo e o terceiro, que são B e C, tudo bem? Quando você encontra uma expressão nesses moldes, com certeza ela vai ser o quadrado de alguma expressão que era um trinômio, tá? Então, aqui agora, nós vamos fazer o quê? Olhar para os 3 primeiros e ver se a gente consegue encontrar a raiz quadrada, é o nosso primeiro passo. Então, raiz aqui e raiz aqui. Raiz de 9x ao quadrado é 3x. Raiz de y ao quadrado é y. E raiz de z ao quadrado é z. Então, encontramos 3 termos aí. Temos um trinômio já para a gente verificar agora se vai ser o quadrado dele essa expressão. Bom, aí fazemos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 3x vezes y, 6xy. Confere. 2 vezes o primeiro vezes o terceiro é 2 vezes 3x vezes z. 6xz. Confere. E, por último, 2 vezes o segundo vezes o terceiro. Seria, então, 2 vezes y vezes z. Confere. Se confere em todas as partes, a gente vem aqui, sem medo de ser feliz, e garante que esse cara aqui é 3x mais y mais z, tudo isso elevado ao quadrado. Tranquilo, pessoal? A última parte agora, esses últimos 3 casos aqui, são 2 casos em especial que nós também vimos na aula de produtos notáveis, né? Que é soma e diferença de 2 cubos, né? A gente conhecia isso aqui na aula de produtos notáveis como os produtos de Waring, né? Aqui vai ficar como soma de cubos, a forma fatorada, diferença de cubos, a forma fatorada. E percebe que eu tomei o cuidado aqui de separar para vocês a atenção aos sinais, tá? Quando você tem uma soma de 2 números elevados ao cubo, o primeiro fator aparece com uma soma também, e aqui é positivo, negativo, positivo. Se for uma diferença de cubos, aí vai ser o contrário, né? Aqui vai ser menos, e aqui é mais, mais e mais, fica todo mundo positivo. Beleza? Bom, agora, para a gente poder identificar isso, né? O primeiro exemplo aqui. Como é que a gente vai identificar se é ou não uma soma ou diferença de cubos? Extrai o cubo dos 2 caras. Extrai o cubo desse cara aqui, raiz cúbica e raiz cúbica.
raiz cúbica de x ao cubo é x, raiz cúbica de 1 é 1. Bom, a gente com certeza consegue enxergar aqui que 1 e 1 ao cubo são a mesma coisa, né? Então, a gente tem aí uma expressão que é uma soma de cubos. Como é que a gente fatora isso então? Segue o padrão aqui da nossa primeira expressão. Vai ficar x mais 1 vezes o quadrado do primeiro menos o primeiro vezes o segundo, então x vezes 1, que é x, mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado, é 1 mesmo. Tudo bem? E aí o nosso segundo exemplo, agora a gente consegue ver aqui já de antemão que vai ser uma diferença de cubos, né? Só por garantia, extrai a raiz cúbica dos dois caras para identificar quem são os seus termos que serão correspondentes. Raiz cúbica de 27x ao cubo, 3x. Raiz cúbica de 8 é 2. Como o sinal aqui no meio é negativo, então sabemos que isso vai ser uma diferença de cubos. E aí fazemos 3x menos 2 vezes o quadrado do primeiro, 3x elevado ao quadrado fica 9x quadrado, mais o primeiro vezes o segundo vai ficar 3x vezes 2, que é 6x. E, por último, o quadrado do segundo, mais 4. Tá aí os nossos exemplos de soma e diferença de dois cubos. Beleza? Bom, soma e produto foi o que a gente viu como sendo o produto de relações de Steven, né? Produto de Steven. Então, aqui, o que nós vamos ter? Uma expressão ao quadrado que também vai ser um trinômio, ó, quadrado, x elevado à primeira e não tem o x. Só que aqui a gente vai conseguir identificar, ao invés de o primeiro e o último serem termos que têm raiz quadrada, né, e somente isso, a conferência aqui do meio também vai ser uma coisa bastante importante para a gente. Pega só esse primeiro exemplo aqui, ó. Se a gente tentar tirar a raiz quadrada do primeiro e do último, a gente vai encontrar a raiz de x ao quadrado, que é x, e a raiz de 16, que é 4. Vou até colocar aqui, ó. A raiz desse cara aqui é x. E a raiz desse cara aqui é 4. Então, se você para e olha dessa forma, você pensa, bom, parece que é um trinômio quadrado perfeito. Aí lembra que tem que conferir o termo do meio. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x vezes 4 dá 8x. Não confere. Então isso aqui não vai ser um trinômio quadrado perfeito. A gente vai ter que pensar em uma outra forma de tentar fatorar isso aqui. E como é que a gente vai tentar fatorar isso aqui agora? Bom, se não funcionou o trinômio quadrado perfeito, a gente pensa no produto de Steven, que envolve a soma como sendo o coeficiente do x e o produto desses dois números sendo o nosso termo independente. Bom, se a gente está pensando em soma e produto, vou escrever aqui, ó, quem que é a soma e quem que é o produto. A soma tem que ser o coeficiente do x elevado à primeira, que é 10. E o produto tem que ser 16, que é o nosso termo independente. Aí a gente precisa de dois números cuja soma deles seja 10 e o produto entre eles seja 16. Aí, após algumas tentativas, né, caso seja necessário, você vai encontrar que esses números são 2 e 8, né? 2 mais 8 dá 10 e 2 vezes 8 dá 16. Então aqui a gente vai ter A igual a 2 e B igual a 8. Então, nós temos aqui x mais 2 vezes x mais 8. Tudo bem? Nosso segundo exemplo, quando aparecem sinais negativos aqui no meio do caminho, né, a gente vai ter que fazer algumas adaptações aí, né? O produto não vai ficar exatamente com a soma aqui sempre, a gente depende de algumas características. Por exemplo, tirou a raiz do primeiro e do último, a gente já encontra um problema porque raiz de 6 é um número irracional, né? E com certeza um número irracional vezes 2 não vai dar 5. Então, a gente já descarta a ideia de trinômio quadrado perfeito. Vamos pensar então na soma e no produto. A soma aqui agora tem que dar menos 5 e o produto tem que dar 6.
Bom, começa aqui pelo produto. Dois números que o produto dá 6. Bom, você tem 1 e 6, né? Mas o produto tem que dar, mas a soma tem que dar menos 5. E aí, se você alterna os sinais, um positivo e um negativo, dá problema no produto. Então, ou os dois são positivos ou os dois são negativos. 1 em 6 não funciona. 2 e 3, será que dá certo? 2 e 3, 2 vezes 3 dá 6. 2 mais 3 dá 5. Bom, a gente precisa só inverter o sinal. Então, a gente vai encontrar aqui que o A é menos 2 e o B é menos 3. Menos 2 menos 3 dá menos 5. E menos 2 vezes menos 3, menos com menos dá mais, dá 6 positivo. Então, aqui, nosso produto seria x menos 2 vezes x menos 3. Tranquilo? Para finalizar, nosso último exemplo aqui falando de soma zero. Você fala, professor, mas como assim soma zero? Por que eu vou somar zero numa expressão? Inicialmente parece que não faz muito sentido, mas para resolver essa equação aqui, né, simplificar, fatorar essa expressão aqui usando soma zero, a gente antes tem que ter passado pelas outras etapas, né? Então, você tem um trinômio, as duas coisas que você vai pensar são: será que isso é um trinômio quadrado perfeito? Será que isso pode ser resolvido por soma e produto? Então, primeiro passo, vê se você consegue resolver como trinômio quadrado perfeito. Extrai a raiz do primeiro e extrai a raiz do último. A raiz de x à quarta é x ao quadrado. A raiz de 1 é 1. E aí confere com o termo do meio. Você tem 2 vezes x quadrado vezes 1. Tá faltando alguma coisa. Já vimos que não é, então, um trinômio quadrado perfeito, né? Teria que ser 2x ao quadrado aqui. Se a gente for pensar pela relação de soma e produto, bom, isso aqui a gente precisa de dois números que a soma dê 1 e o produto também dê 1. Parece complicado. Então, a gente desenvolve aqui uma nova expressão para ajudar a gente, onde a gente possa, tranquilamente, responder isso aqui sem alterar a nossa equação e, ao mesmo tempo, sem deixar ela não fatorada. Como é que a gente vai fazer isso? Percebe só o que eu vou fazer aqui. Nós identificamos que para isso ser um trinômio quadrado perfeito, estava faltando um x ao quadrado aqui. Certo? Só que você não pode simplesmente pegar uma expressão e adicionar alguma coisa, né? Porque senão você está alterando a expressão inicial. Bom, mas se você coloca x quadrado e ao mesmo tempo você subtrai o x ao quadrado, concorda comigo que você não está mudando a expressão, porque isso aqui é zero, né? Somar zero numa expressão não a modifica. Só fica mais simples para a gente poder resolver. Aí percebe só, se a gente agrupar esses 4 primeiros aqui, você vai ter x à quarta mais 2x ao quadrado mais 1 menos x ao quadrado. Isso aqui, esses 3 primeiros, a gente já sabe que é um trinômio quadrado perfeito. Ele é x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado menos esse x ao quadrado que sobrou aqui. Mas concorda comigo que agora a gente transformou isso aqui numa diferença de quadrados? Ó, diferença de dois termos elevados ao quadrado, que será o produto da soma pela diferença. Então isso aqui, ó, vai virar x ao quadrado mais 1 mais x, que é a raiz desse cara, vezes a diferença entre eles, que vai ser x ao quadrado mais 1 menos x. E aí, está a nossa expressão na forma fatorada. Beleza? Bom, resolvido essa primeira etapa aqui, olhando para o nosso segundo exemplo, você já consegue ter mais ou menos uma ideia do que a gente vai fazer, né? A gente não tinha uma expressão para fatorar soma de quadrados, né? Mas a gente consegue ver aqui que, por exemplo, a raiz quadrada desse cara aqui é x ao quadrado. E a raiz quadrada desse cara aqui é 2. Bom, inicialmente, se a gente fosse tentar completar um trinômio quadrado perfeito aqui, o que estaria faltando? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ou seja, 2 vezes x ao quadrado vezes 2, que daria 4x ao quadrado. Então,
eu vou adicionar aqui, ó, 4x ao quadrado. E para compensar, também vou subtrair o 4x ao quadrado. Pronto. Na primeira parte, consegui completar um trinômio quadrado perfeito. Isso aqui vai ser x ao quadrado mais 2 ao quadrado. E esse segundo cara aqui que está subtraindo, se você olhar com carinho para ele, você percebe que ele é, aqui, copia inicialmente, x ao quadrado mais 2 ao quadrado, menos 2x ao quadrado. Então, de novo, nós temos uma diferença de quadrados. Não quer dizer que todas as situações vão ser assim, né? Mas nesse caso aqui, é uma situação interessante para a gente pensar dessa forma. Aí, veja só, diferença de quadrados, você vai pegar o primeiro mais o segundo, vezes o primeiro menos o segundo, que era o nosso 2x. Tranquilo? Pessoal, com essa aula aqui a gente encerra toda a nossa teoria, né, a respeito das técnicas de fatoração e no nosso próximo encontro a gente parte para um outro tema, belezinha? Não se esqueçam de procurar vídeos, né, e listas de exercícios a respeito disso na internet, praticar bastante para você poder ganhar prática e ficar melhor, cada vez melhor nesse conteúdo que a gente visualizou hoje, belezinha? Pessoal, um grande abraço para vocês e até nossa próxima aventura.